Fala família Palmeiras, estamos perto de chegar a 1 milhão de inscritos e precisamos de você. Inscreva-se. Turra, boa noite. Boa noite. Na avaliação, qual foi o segredo da estratégia do Palmeiras para conseguir essa vitória e acabar com o tabu, né? De 16 anos o Palmeiras não vencia o São Paulo aqui no Morumbi? E o tamanho dessa vitória, pensando no título, ainda falta bastante, mas qual o tamanho dessa vitória, na sua opinião? Obrigado. O segredo não vem só de hoje, dessa semana que a gente preparou o jogo, né? Isso é o contexto dos jogos que nós estamos aqui. A gente trabalha muito taticamente dentro das características da nossa equipe e também em cima do adversário. E é muito mérito disso dos jogadores que entendem e fazem isso acontecer dentro de campo. Então é muito bom a gente poder trabalhar com jogadores de excelente qualidade, tanto individual como coletiva e principalmente a parte tática deles. Então hoje acredito que nessa situação nós estivemos quase que perfeitos, fizemos um jogo taticamente muito bom e fomos letais quando nós tivemos a situação para matar o jogo. É uma vitória que é convincente, mas é mais uma vitória que são 3 pontos. A gente contra um rival que estava próximo da gente, mas o trabalho continua, a gente não muda o foco, a gente não muda a nossa maneira de pensar, respeitamos todas as equipes e temos mais jogos pela frente e vamos continuar assim. Paulo, 2 questões, por favor. O Campeonato Brasileiro é tão longo que é inevitável que todos os times tenham altos e baixos durante a competição. Você ousaria falar que o Palmeiras está vivendo o ápice do campeonato neste momento, simultaneamente a Copa Libertadores? E depois gostaria que você esclarecesse, no primeiro tempo, se chegou a pensar em trocar o goleiro, você colocou o prazo no aquecimento, conversou com ele, o que te passaram a respeito do Everton, que até surgiu a possibilidade da troca? O Palmeiras está num bom momento hoje, está desde que o professor chegou, a gente tem um nível de jogo muito bom, a gente tem, como eu falo, a gente enaltece bastante o padrão tático, o nosso bastante bom, e eu acredito que nós estamos ainda numa evolução, que jogo após jogo a gente vem conseguindo melhorar em alguns aspectos, defensivos, transições, ofensivos. Então, dentro disso aí, lógico que dá mais qualidade, dá mais confiança para o grupo de atletas. A gente sabe que também a questão mental, a questão de confiança ajuda muito nesse momento, mas nós, como é a filosofia do professor, que ele sempre ressalta, que nós estamos fazendo a nossa obrigação, que é jogar bem e conseguir vitórias. E dentro disso aí a gente vai trabalhar. E a outra foi? Sobre o Everton, o médico conversou com o professor a respeito do Everton, que ele estava com um problema de bater na bola. Então o professor orientou aos nossos, principalmente os zagueiros, a não jogarem a bola para trás para ele, como a gente costuma jogar, porque ele tem uma boa reposição, entendeu? Evitar. Se tivesse que jogar, tudo bem. Mas ele aguentou, tranquilo, poder de sacrifício também, é um grande profissional e no segundo tempo ele fez 2 defesas importantíssimas. Paulo, o Daverson falou no final do primeiro tempo que conversou muito com a família dele sobre a questão dele do campo, que o Palmeiras está ajudando bastante nele nessa questão. O Daverson centrado, o Daverson jogador. O quanto que o Daverson ajuda o Palmeiras nesse estilo combativo dele, de atacar muito, de trombar bastante, fazer gol. O quanto que esse Daverson, sem aquele lado um pouco diferente dele, ajuda o Palmeiras? Ele ajuda um monte, assim como o Borja também ajuda um monte, como quem estiver jogando ali, como o Dudu, o William, o Johan, o Jean, que fazem os corredores do lado, quando ajuda um monte. Então, cada um, dentro das suas características e que o professor pede, principalmente na parte tática, defendendo e atacando, acho que cada um tem uma importância muito grande. O Daverson, ele comentou com vocês que a família dele ajudou, mas ele tem uma família que se chama Palmeiras, que os jogadores, a comissão técnica, o grupo de apoio, todos ajudam muito ele, conversam muito, porque eu acho que o Daverson hoje fica mais na família Palmeiras do que propriamente com a família dele. Então essa família Palmeiras é que está ajudando o Daverson, como ajuda qualquer outro jogador. O Felipe Melo, por exemplo, Felipe Melo fez um grande jogo, mais um grande jogo hoje, com cartão amarelo desde o início, e vale ressaltar que ele fez uma falta só no jogo, e dentro de uma igualdade que a gente pede
pede, a gente não quer favorecimento, a gente pede alguma igualdade. Eu acredito que a equipe adversária fez faltas que mereceriam também cartões, já que ele teve a situação. Então, são todos jogadores importantes e todos jogadores, mas tratando desses dois, a gente procura aconselhar. O Palmeiras, no contexto geral, procura aconselhar e ajudar. Paulo, tudo bom? A gente pouco tem chance de te ouvir, né, falar, a gente não tem muito contato com você, mas as referências internas, tanto sua quanto do Carlão, são as melhores possíveis dos jogadores. Especialmente essa parte defensiva, né? O Palmeiras hoje toma muito pouco gol, foram só 5 dessa passagem, nenhuma vez tomou mais que 2 gols num jogo. Eu queria saber esse trabalho defensivo que vocês estão desenvolvendo, vocês dois e com o Felipão também, se é, de repente, o principal ponto desse time hoje, a solidez defensiva. E aí vale falar que, dentro do contexto que o professor passa para a gente, que a gente discute os treinos, tudo a gente discute no bom sentido, de dialogar, discordar aqui, contesta aqui. O Carlos e o professor, sempre sob o comando dele, a gente procura trabalhar. Setor ofensivo, setor de transição, setor de ataque, cada um dentro das suas características. Um dia eu fico um pouco mais com a defesa, mas o Carlos foi preparador de goleiro também, então ele também tem conhecimento, também trabalha, às vezes a gente alterna. Mas o mais importante de tudo, a gente pode ter um trabalho legal, mas os jogadores que estão entendendo e compraram essa ideia, não é que compraram essa ideia, a gente procura fazer o simples nosso que é. O que nós fizemos, as ações que a gente faz no jogo, a gente procura fazer no treinamento. A gente fala assim, mentaliza as ações que estão fazendo no treino, porque chega no jogo, vai acontecer a mesma coisa, e vocês estão preparados. A gente não inventa nada. A gente trabalha com o que nós temos, com as características que nós temos. Para mim, como profissional, é um prazer enorme trabalhar com o Carlos e com o professor, com a experiência todas que ele tem. Então, eu, dentro disso aí, eu dou minha contribuição, o Carlos dá a contribuição, o professor pega e pronto. E é um contexto bastante legal. Paulo, boa noite. Boa noite. Aí, em cima desse debate de vocês, desse diálogo, eu queria te ouvir sobre a definição para a escalação de hoje. Em especial, a presença do Moisés ali, um meio-campo bem leve. E o que é que vocês levaram em consideração para definir e chegar nesse time que vocês colocaram em campo hoje? E uma outra, se você me permite, semana cheia de trabalho, o Vitor Luiz recebeu o amarelo, está fora. Hoje o Luan Cândido ficou no banco. O Diogo Barbosa deve ter condições de se recuperar a tempo? Começar pela última. É cedo ainda para saber isso, porque o Luan teve aquela lesão contra o Cruzeiro e aí acredito que ele deva começar a trabalhar essa semana, mas é cedo ainda para decidir isso aí, definir isso aí. O Luan Cândido é um jogador jovem, que o professor está trazendo, ele traz alguns jogadores da base sempre, o Luan é a vez e o professor está gostando muito dele, porque tem um jogador que tem muita qualidade, é da seleção brasileira também, então é bastante interessante. E a primeira? O debate de vocês para chegarem nesse time. O debate é dentro assim, o Moisés, por exemplo. O Moisés é que a gente alterna, se você percebe, a gente alterna. Uma hora joga o Bruno Henrique, outra hora joga o Moisés como segundo volante. Ou joga o Thiago Santos como primeiro, ou o Felipe Melo. O Felipe Melo está jogando mais seguido, porque ele estava com problema de suspensão na Copa do Brasil e na Libertadores, né? Então, dentro disso aí, a gente conversa. O Carlos opina, o professor opina, e a gente forma uma opinião, o professor decide. O que a gente procura fazer, principalmente quarta e domingo, a gente procura dosar, não colocar muitos jogadores sobrecarregados, fisicamente falando, entendeu? Então, dentro disso aí, a gente bota um hoje, bota o outro no próximo jogo, e está dando certo. Paulo, boa noite. Aqui. Boa noite. Agora não tem a Copa do Brasil, mas no meio de semana, infelizmente, né? Porque senão o Palmeiras estaria na final. E também a Libertadores vai demorar um pouquinho para chegar contra o Boca. O revezamento da defesa, da zaga, do miolo de zaga, ele vai continuar? Ou vocês vão avaliar agora quem será a melhor dupla, ou os melhores jogadores que tiverem mais condição para dar sequência no Brasileiro, já que joga domingo com o Grêmio e depois no outro final de semana com o Ceará? Como é que vai ser esse negócio da zaga? Isso aí é uma coisa que a gente vai decidir, o professor vai decidir. O importante de nós ressaltarmos é que nós temos 27, 30 jogadores do mesmo nível. E ambos que entraram com um, entraram com o outro, numa equipe, numa outra equipe, todos deram conta do recado. O mais importante para nós nesse momento é ressaltar a qualidade que nós temos dentro do grupo. Quem jogar ou não jogar, isso é questão de decisão e passa tudo pelo professor, pelo entendimento, pelos trabalhos, uma série de coisas.